Olá, povo de Deus, a paz seja com todos. Eu mais uma vez aqui, a irmã Carmen do canal, comentando a palavra. Vou estar iniciando com oração. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, Senhor, nós estamos, Senhor, clamando a Ti, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor nos ouve, Deus. Pai, enche o nosso coração e a nossa alma da Tua presença, nos abençoa, nos sara, Senhor, sara a nossa terra. Derrama a sua graça sobre nós, Senhor, e que em nome de Jesus o Senhor venha abençoar a cada lar, Senhor, a cada família, a cada pessoa que está aqui conosco, Senhor, acompanhando esse vídeo, e que o Senhor, Pai, seja poderoso, Senhor, para cumprir todas as promessas que o Senhor tem feito na vida de cada um, Pai. Que o Senhor permaneça conosco, nos abençoe e nos traga salvação, em nome de Jesus, todos os dias, ó Deus. A gente vai falar hoje sobre o profeta Isaías. Se a gente fosse falar profundamente sobre Isaías, daria um livro. Mas a gente vai falar somente superficialmente sobre Isaías, né? Isaías, ele é um profeta messiânico e ele é o profeta que o tempo inteiro ele está revelando Jesus, né? O nome Isaías significa Deus é a salvação, não podia ser diferente, né, irmão? E Isaías nasceu em Jerusalém por volta do século 6 a.C. e o chamado dele como profeta começou em 742 a.C., tá? Desde o início do livro, ele está sempre revelando a Jesus. O ápice do contexto do evangelho foi quando ele foi levado aos céus, né, no capítulo 6, e ele teve a visão do trono de Deus, do próprio Deus e dos serafins. Né? Então, esse foi um acontecimento glorioso que teve aí na passagem de Isaías. Ele era considerado um mensageiro divino, tá? Ele era filho de Amós e ele pertencia a uma família real. Então, ele era de uma família real e alguns dizem que até de uma família sacerdotal também, tá? Ele foi profeta entre os reinados de Uzias, depois de Jotão, depois de Acaz, depois de Ezequias. Então, ele esteve presente nesses 4 reinados, né? A gente imagina que lá na época de Uzias ele era um jovem e quando terminou Ezequias ele já era um idoso, um ancião de dias, né? Então, essa foi a passagem, a história a revelação de Isaías, de Deus nesses ministérios, tá? Então, aí ele fala nesses reinados. Ele profanava o amor de Deus, a justiça de Deus, o consolo e a restauração do povo de Deus, e ele apresentava Jesus como servo sofredor, né? E ele falava que Jesus voltaria como Jesus voltou. Isso foi há 700 anos antes de Jesus nascer, que ele já profetizava aí o nascimento de Jesus, né? Ele foi chamado para dar voz a Deus no meio do povo. Então, assim, teve algumas passagens, né? E dentre essas passagens de todo um povo, ele foi o mensageiro de Deus. E tudo que ele profetizava era que Jesus voltará. E ele profetizava para aquele povo daquela época. E quando a gente vai lendo as escrituras, parece que ele está falando para o povo desses dias, parece que ele está falando para nós, parece que é uma coisa muito real. Né? Então, assim, é incrível que ele está falando de Jesus e ele está revelando os nossos dias de hoje também. Né? Curioso que tem no livro de Isaías. O livro de Isaías tem 66 capítulos. Cada capítulo aparentemente revela um livro da Bíblia, que a Bíblia tem 66 livros. Então parece que está tudo alinhado, está tudo ali, uma coisa parece que tem muito a ver com a outra. Tá? Então é bem interessante aí essa questão do livro de Isaías, né? No livro de Isaías, a partir do capítulo 56, 58, ele vem falando sobre as dores de Jesus, que também tem uma alusão ali no 58 do livro de Apocalipse, tá? Então, assim, tem tudo, tá tudo entrelaçado, tá tudo sendo revelado, tudo junto, tá? Na maneira de Isaías se revelar ali para o povo dos dias de hoje, tá? Ele fala sobre Isaías, ele iniciou o ministério dele na ascensão da Síria. A Síria, ele era um povo que estava crescendo, né? Eles eram inimigos de Deus, tá?
E aí eles estavam, né, na parte de ascensão ali, e ele acompanha esse início aí da Síria. A Síria, ele era representado por Senaqueribe, que foi um povo que lutou contra Judá, e ele perdeu a guerra, né? Através aí das orações e das súplicas aí do povo. No reinado de Senaqueribe, eles perdem, né, a batalha. E aí depois, na verdade, Ezequias, se eu não me engano, parece que foi no reinado de Ezequias, que foi Ezequias que orou, né? Chamou Isaías proferiu que seria, e foi um anjo lá e ganhou a batalha, né? Contra Senaqueribe, que Senaqueribe era o rei opositor, o representante da Síria, tá? E como Deus age em situações que desagrada o seu coração. Deus, ele revela no livro de Isaías como ele se comporta com questões que a humanidade, que nós, eu e você, como povo, se comporta. Ele fala como ele reage, né, se a gente for desobediente, né? Ele tem uma promessa para os obedientes, mas ele tem também uma mão pesada para aqueles que não obedecem a Deus, tá? E ele fala sobre dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável ao Senhor. Esse é o ano de Jesus Cristo, tá? Então, assim, a gente já teve essa passagem quando Jesus veio como cordeiro, e a gente vai ter de novo quando ele vier como nosso juiz, nosso legislador, né? A morte de Isaías não é uma coisa que fica muito clara nas escrituras, eles não falam sobre a morte de Isaías, mas existem aí apócrifos bíblicos que falam que houve uma prisão dele no reinado de Manassés, que foi um rei aí que foi um rei, um dos piores reis aí que já ouviu falar na história do povo de Deus, e diz que ele foi cortado no meio, que ele foi cerrado. E essa é uma história que não tem um fundamento bíblico, né? A gente não sabe exatamente qual foi o final de Isaías. Não existe essa história na Bíblia, né? Ele profetizou em Judá, toda a profecia dele estava relacionada com o reino de Judá, que era o reino que viria o Messias, por isso que ele é tão messiânico, né? E ele faz muitos cânticos durante o livro dele. Você lendo o livro, você vê que de tempos em tempos ele está fazendo cânticos e louvores a Deus. Isso é maravilhoso, né? E eu gostaria de deixar uma mensagem aí como final dessa mensagem, né? Que benditos são os incômodos que fazem a gente sair da nossa situação de conforto, né? E seguir para o propósito de Deus. Então é isso que Isaías está relatando, né? Então a gente tem que sempre estar olhando para a gente, estar valorizando a gente como pessoa, como cristão, como povo de Deus, né? E a gente tem que continuar aí seguindo, né? Perseverante diante da presença de Deus, e a gente não insistir nos erros. A gente, assim, se em algum momento a gente errar, a gente vira se consertar com Deus, né? Se colocar diante de Deus aí com súplicas, né? E realmente caminhar com Deus para que a gente não seja cancelado por Ele, porque Deus, se a gente vê hoje a humanidade nesses dias de hoje, que por tudo eles cancelam as pessoas, imagina Deus para aqueles que têm um coração duro para Ele, que não se rendem, né? Que realmente decidem viver uma vida dentro dos seus propósitos, dentro dos seus ideais próprios, sem que Deus assim aprove as suas condutas, né? Então, assim, é muito importante a gente estar andando com Deus em espírito e em verdade, né? E aí, no final, a gente vai falar sobre a fidelidade de Isaías, que ele foi também fiel até o fim, tá? Como Jesus foi fiel até o fim, Jesus ele não se corrompeu com o pecado, e isso indica que se Jesus conseguiu, ele fala, olha, não vai ser fácil, mas é possível, a gente não precisa se corromper com o pecado, a gente pode ser limpo, a gente pode ser sarado, a gente pode ser curado por Deus, tá? E a gente sabe aí que Deus ele diz que o desejo dele é que nós sejamos fiéis, porque ele já é fiel o tempo todo conosco, né? Então, o tempo todo é que nós sejamos fiéis.
Então, essa é a mensagem aí que eu tenho para falar um pouquinho sobre Isaías. Eu espero ter aí esclarecido um pouquinho. Ainda estou lendo o livro que está assim, maravilhoso, está incrível o livro. Eu indico, né, vocês estarem lendo. A gente ainda está aí antes do versículo do capítulo 40, então tem muita coisa boa para acontecer ainda no livro de Isaías. Aí a gente vai continuar falando um pouquinho sobre o livro de Isaías, mas por hoje é só. Agradeço a atenção de vocês. Não esqueçam de dar um joinha para apoiar o meu canal, tá? Muito obrigada e que a paz seja com todos. Deus abençoe. Tchau, tchau.